Estamos em um sangradouro de um açude, de um pequeno açude chamado de barreiro. E aí a gente está vendo a parede, que nesse ponto tem no máximo 1 metro de altura, porém chega a ter 8 metros de largura na parte da crista da parede de terra. E aqui o homem experimentou botar uma proteção para que quando a água sangrasse, proteção com pedras soltas, que quando o açude sangrasse, a água não iria corroer a parede. A água corrente, com a pressão da água corrente, não iria destruir a parede. Então ele botou aqui essa pequena proteção. E aí a gente caminha um pouco sobre a parede para a gente mostrar que tipo de obra o homem imaginou que isso aqui seria. Seria uma obra hídrica para armazenar a água das chuvas no seu tempo, para disponibilizar dessa água no verão. E falando da parede aqui, já nasceu algaroba em cima da parede de terra do açude. Pelo menos essas algarobas que nasceram aqui na parede não tem menos de 20 anos de existência. Quer dizer que esse açude, provavelmente, essa parede de terra, foi construída há 50 ou 60 anos. Naquela época o homem fazia essas paredes carregando a terra de fazer a parede em jumento. Jumento com a cangalha. Aí botava uma caçamba de madeira de um lado ou do outro, que chama de caçamba, que seria uma espécie de uma mala, que o homem enchia de terra e quando chegava no lugar da parede, liberava a terra para formar essa parede. Mas a largura da parede é absolutamente desproporcional à altura. Parece como tinha muita mão de obra para poder usar num negócio desse. E achei que mais incrível disso aqui, que isso aqui não foi feito em um riacho, como é a maioria dos açudes que a gente conhece nessa área do Nordeste. Porque é o riacho que com a água corrente na época da chuva vai criar represa. Mas aqui não tem riacho algum. Pelo menos aqui. Pelo contrário, o riacho na realidade aqui, que a gente vai mostrar daqui a pouco em outro vídeo, é por trás da parede. Não traria água para a parede. Aí a gente caminha mais um pouco e vê esse pequeno espelho de água que tem cerca de 80 metros quadrados. E a gente imagina, pelo aspecto do terreno, que essa lâmina d'água não chega a 2 metros de espessura. Então quantos metros cúbicos de água teria aí? No máximo 200. Mas por que esse líquido já está aqui quando os açudes de grandes dimensões, aqui nessa área do Nordeste, já estão secos? Tem grandes açudes no Seridó do Rio Grande do Norte e tem menos de 5% da sua capacidade de armazenamento, porque não teve chuva suficiente para escorrer água no riacho e essa água chegar para suprir a represa de água. E aqui a gente sabe que esse pequeno açude que foi feito há muitos anos atrás, e aqui já tem uma parede mais reforçada, mais recente, em cima da parede antiga que existia aqui, que armazena uma quantidade insignificante de água, está provavelmente com a mesma quantidade de água que recebeu das chuvas diretamente da nuvem, já que não tem água escorrendo, a não ser uma grande oferta de chuva, vamos dizer, de 40 milímetros, aí nesses altos, que já não tem plantas para reter a água, e essa água escorreria para cá. Mas provavelmente não teve essa chuva nesse nível em 2025. Então nós podemos dizer que todo esse líquido que está armazenado aqui
nesse barreiro, que é o pequeno açude, é proveniente da água que veio diretamente da nuvem. Então, se choveu 300 milímetros em 2025, é o mínimo que chove aqui, quer dizer que caiu 300 litros de água por metro quadrado. E como esse terreno é muito impermeável, que é um solo rígido, que quando está seco parece ser pedra, ele é muito impermeável, esse terreno argiloso. Então a água que saiu daí foi aquela que evaporou, porque para baixo ela não foi, ela não é drenada nesse terreno, devido à impermeabilidade desse terreno, como a gente disse, que é um solo rígido de sedimentação que não permite a drenagem de água. E como a gente falou em evaporação, num açude normal, a céu aberto, a evaporação é de, aqui nessa área do Nordeste, é de 1 centímetro de lâmina d'água por dia. Porém, aqui a gente está vendo que a lâmina d'água é coberta por essa pasta, que a gente chama de pasta, que é uma planta. E a gente precisa dizer que essa planta não está aí por acaso, porque ela está aí sendo plantas aquáticas por ser adaptada a esse tipo de água. Não se pode dizer que é água limpa, porque como a gente disse que grande parte dessa terra vive pela criação de animais bovinos, então todas as fezes, os excrementos do animal bovino que caíram lá, que o animal defecou, urinou lá em cima, naqueles altos, a água da chuva traz para cá, quando escorre essa água. Então toda imundície que vem, que a gente pode dizer que é imundície, porque fezes, excrementos não fazem parte da água H2O, então tudo aquilo ali veio para cá. Então essa pasta foi criada, a gente chama de pasta, que é essa cobertura de plantas aquáticas. Tudo isso aí foi criado aqui por conta dessa quantidade de massa orgânica animal decomposta, de fezes. Foi tudo para aí. Então essas plantas se alimentam desse, vamos dizer assim, desse estrume do gado, que está dissolvido nesse líquido. Mas ela também, ao se alimentar, ela está tirando essas impurezas da água e fazendo com que a água fique mais limpa em termos de contaminação e em termos de turbidez. Essa planta está com a raiz no piso do açude, no terreno, na parte baixa, com suas raízes. E ela se estira, colocando as suas folhas fora da superfície da água para respirar, transpirar e processar a fotossíntese. Então, essa planta que a gente vê aí, ela não nasceu aí por acaso, e ela é absoluta benéfica porque a água é suja. Essa água não é água limpa, que, como a gente disse, tem muita matéria orgânica decomposta, não vegetal, mas principalmente animal, por conta das fezes dos animais, da urina que estão aqui vivendo nesse ambiente na maior parte do ano. Então a gente vê que já secou um pouco aqui. A gente está vendo essa faixa de terra. Essa faixa de terra mostrando que, apesar dessa proteção dessa camada de massa vegetal, essa água ainda está evaporando. E a evaporação é que faz com que essa água fuja daqui. Porque mesmo que tivesse aqui 10 cabeças de gado bovino adulto, cada uma bebendo 20 litros de água por dia, seria 2.000 litros de água por dia, que sairia aí para os animais.